Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui mais uma vez. Eu não, mas o Rafa daqui a pouco vai sentar aqui. Fala, galera! Tamo junto nisso aí, vamos mais um connection aí, por isso vamos na vinheta. É isso aí, é nós aqui, ó o Rafa. Colou. Cheguei, rapaziada! Vocês estão bem, gente? Como vocês têm passado nesse calor? Caramba, Me calor, diga velho. que... Tá maluco. Me diga que o... Nossa, eu ia falar o resfriar do espírito. O espírito também é fogo, mas pode ser gelo quando a gente precisa. Isso. Pode ser o sopro na sua vida. Que a gente tá precisando disso. Nossa, nem O me calor diga. tá feroz. Cê é louco, tá amarrado. Mas espero que todo mundo esteja bem aí. Se você está na sua casa, no seu quarto, aonde você está, tira esse tempo aí pra prestar atenção. Pega o caderninho pra anotar aí. E falar pra vocês, rapaziada, tô com fome. Então, Vamos lá. aproveita que você tá na sua casa, você pode assistir comendo. Brincadeira, gente. Mas que vamos. bora lá. Hoje a gente tá com um tema bem legal. A gente veio meio que complementar ou trazer um conhecimento sobre tudo aquilo que a gente tem falado a respeito de Jesus. É isso aí. E nesse tempo tem sido muito bom pra mim. Eu até cheguei a falar sobre isso na última vez que eu preguei na igreja, que entender que Jesus também é Deus tem trago um constrangimento e tem aproximado meu coração ao coração de Deus muito mais, né? Porque eu acredito que isso é o coração de Deus, a gente entender que Jesus também é Deus. São personalidades distintas, né? Mas eles são um só, né? Isso não é complexo de entender, é simples, entende? Aí a gente que complica muito, né? A gente quer ficar vendo três pessoas diferentes, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso são, sim, personalidades diferentes e atributos que cada um tem. Mas o Espírito, o Filho e o Pai são um único Deus, né? Não tem outro, é o único. Coisa. Então, entender isso tem revelado, tem trago muita revelação para minha vida, né? E se você abrir a sua Bíblia, então, lá em João 17, versículo 3, eu acredito que a gente recebe de Deus aqui um dos maiores mistérios da vida cristã, né? Se você quiser entender um pouquinho o contexto, né, daquilo que a gente vai ler, não é muito difícil, né? Porque se você voltar no capítulo anterior, você vai ver que Jesus ele está meio que se despedindo para os seus discípulos, né? Avisando para eles, ó, eu vou voltar da onde eu vim, né? Se você quiser, a gente até lê no versículo 28, fala assim, eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Volto para da onde eu vim, né? Daquilo que eu preciso, da onde eu nasci para estar, né? Eu volto para minha glória, né? Porque a Bíblia também fala que Deus deixou toda a sua glória e se fez homem, né? Então lá no capítulo 17, no versículo 3, a gente vê esse mistério, presta atenção. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Olha só, olha só. Top. Cara, pra mim, esse tem sido uma das maiores revelações na minha vida esses dias, né? E se você já ouviu falar, então, a respeito da vida eterna, você, né, a gente até chegou a falar um pouquinho, né, disso, uns connections lá no começo, a gente falando, nossa, a gente nasceu para viver a nossa vida eterna aqui na Terra, porque o começo de tudo é aqui, né, a gente começa e vai continuar desfrutando lá no céu, né, e talvez a gente tenha falado isso para você e não tenha ficado muito claro, mas eu quero dizer para você que isso é normal, né, a gente precisa todos os dias compreender algumas coisas que não são naturais, mas sobrenaturais na nossa vida, né? E hoje a gente vai entender isso. E então é incrível esse contexto, tudo aquilo que Jesus tem vivido e o princípio que ele dá aqui.
né? Porque ele está falando então da vida eterna, aquilo que a gente, como cristão, acredita ser a maior recompensa, né? da nossa vida, de tudo que a gente viveu. E aqui, então, Jesus nos dá o guia para como viver uma vida eterna, não é? E qual é esse guia? Qual é? Que vocês conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo. Isso aí. Não é? É porque a gente sabe, a gente já ouviu falar de vida eterna, a gente já ouviu muitas vezes, né, em palavras e ministrações, você está ouvindo aqui sobre vida eterna. Mas se nós não tivermos esse conhecimento vindo de Deus e não nos aproximarmos dele, nós nunca vamos saber o que é vida eterna. Sim, isso é verdade. A gente precisa se aproximar daquele que fundou a vida eterna. Para a gente saber para onde a gente vai. Né? Sim. Por isso que o Rafa falou aqui, a alegria do cristão é saber que ele tem uma vida eterna. Sim. Né? A nossa alegria precisa ser essa, que nós temos um propósito de vida. E muito mais do que trabalhar, muito mais do que fazer, nós temos uma vida eterna. Isso. Nós temos uma vida que vai, cara... Isso mesmo. Vai morrer mais, mano. Com certeza, né? Isso é incrível, cara, que a gente, até, se a gente ler lá, João 14,6, eu até abri aqui, fala assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, cara, isso tem sido tão forte na minha vida, porque pensa só, você já viu Deus? Você aí na sua casa se pergunta, você já viu Deus? Se você falar que sim, eu quero te dizer que talvez você viu Deus, mas na personalidade de Jesus. Se você abrir também a sua Bíblia lá em João, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Caramba, ninguém jamais viu a Deus. Então, a gente entender que toda vez que Deus se mostrou para um homem na Bíblia, foi através da sua forma corpórea de Jesus, nossa mente explode, né? Verdade. Toda vez que Moisés, né, experimentou a presença de Deus lá, foi Jesus, né? Isaías, quando viu Deus assentado no trono lá, não é quem que foi? Era Jesus. Porque a gente acabou de não ler, mas você pode abrir João 1,18, vai falar explicitamente isso. Ninguém jamais viu a Deus. Não é? Jacó, então, o anjo que Jacó lutou era Jesus, né? Isso é algo incrível, entende? Jesus é a teofania de Deus, né? O Deus escondido em Jesus, né? Tava lá. Por isso que quando a gente entende que quando a gente conhece a Jesus, a gente conhece a Deus, isso traz vida para as nossas vidas, né? Traz um conforto. Né? Traz um conforto. Mas, mais do que isso, eu estava comentando com o Rafa, nós sabemos sobre Deus ou nós conhecemos a Deus? Deus fez essa pergunta para mim, você sabe de mim? Você sabe do meu fluir, dos princípios que eu tenho, ou você conhece, né? Porque quando você, eu preguei, Jesus inclui você na família. Quando você é incluído na família, você começa a participar das coisas da família. Então, você começa a conhecer as coisas da família. Você sabe muita coisa. E por muito tempo, talvez a gente tenha só ouvido falar. Só ouvir falar, uma ministração, ou talvez um vídeo desse que eu estou ouvindo nós falarmos aqui. E ficamos nisso. E nós não temos aquela aproximação para conhecer quem é Deus. Isso é forte. Né? Nós não buscamos isso verdadeiramente. Sabe que a vida do cristão tem que ser uma vida intensa de busca a Deus. Porque senão nós não vamos conseguir suportar as coisas desse mundo. Né? A Bíblia diz que maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Mas para nós adquirirmos isso, para nós termos esse Espírito maior, nós precisamos estar colados com Ele, conhecer Jesus. Né? O Rafa falou aqui várias coisas que aconteceram e que era Jesus. O anjo
era Jesus. E se nós começarmos a olhar para as nossas vidas, em algumas realidades que nós passamos, Sim. nós temos que ver Jesus lá. É isso mesmo. Né? Por isso que a gente está falando dessa parada de conhecer a Deus, Sim. né? E que o princípio da vida eterna é conhecer a Deus. E o que é a vida eterna? A vida eterna é a plenitude de todas as coisas, não é? É você não morrer, é você não ter falta de nada, é você ser próspero. Isso é a vida eterna. E tudo se baseia no conhecimento de Jesus e no conhecimento de Deus. Sim, não no nosso conhecimento. Sim. Que às vezes a gente deposita toda a nossa confiança Sim. naquilo que a gente estudou, naquilo que a gente aprendeu. Mas existe algo maior. Não que isso não seja legal, você estudar. Você Sim, precisa com estudar, certeza. você precisa aprender. Mas o conhecimento que vem de Deus é muito maior. Muito maior. Para a gente enfrentar, que nem Jó 42:5, vai falar assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Jó fala isso por quê? Porque Jó entendeu que ele viu a Deus, e para você ver, você viu a Deus não, né? Ele viu a Deus. Viu a Deus. Né? E ele está perto. Quando você vê, você está perto. E antes ele só ouvia falar. E ele já era um homem temente a Deus. Fazia várias coisas. Sim. Mas quando ele viu, quando ele chegou perto, se você ler na Bíblia, mudou a vida dele. Tudo veio como dobrado para ele. Sim. Ele teve perdas na sua caminhada? Teve. Nós vamos ter perdas. Nesse processo de conhecimento de Deus, nós vamos ter perdas. Deus vai precisar tirar algumas coisas de nós para encher dele. Isso é muito forte, cara. E se talvez você tenha ficado um pouquinho confuso, né? Vou deixar mais alguns versículos aqui para você. Lá em Colossenses 1:27 fala assim, ó: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Olha, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Agora, Colossenses 2:9 mostra assim, ó: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Só para você entender um pouquinho que Jesus é Deus, e por isso que aqui Jó, né, foi transformado quando ele viu a Cristo, né? Ele experimentou essa realidade, e aqui nós vemos então em Colossenses Paulo falando, né, que esse é o mistério, Cristo em nós, a esperança da glória. O conhecimento de Cristo, então, é o que nos dá a vida. Foi isso que acredito que aconteceu com Jó ali, né? Então, vida eterna é a vida em Cristo. Amém. Sem tempo, não né? Tem. Vida eterna a gente pode achar, então é muito tempo, né? É um tempão, né? Um tempo infinito. Não, vida eterna é vida em Cristo. Em Cristo. Simples e não tem outra, fácil, né? Não tem outro caminho. Por isso que, acho que você falou no começo, né? Que a gente precisa estar atento para trabalhar para as coisas que são eternas, né? Então, o que é eterno? Tudo aquilo que vai me levar a conhecer mais a Cristo. Sim. Né? Então, não é o meu trabalho cotidiano. Né? Eu acho que, às vezes, até eu, nesse tempo, né, de quarentena, a gente meio que colocou, né, uma pressão em nós mesmos, né? Sim. Nossa, eu preciso fazer dinheiro, né? Tá acabando tudo. Agora, tipo, legal, a galera tá recebendo auxílio, mas também acaba, né? Vai acabar. Então a gente começou a colocar essa pressão em nós mesmos, mas Deus acabou de nos dar o princípio, né? A vida eterna está em conhecer e conhecer a mim. E o legal é que a gente recebe essa vida eterna, recebe essa salvação, né, de Jesus, mas a gente não pode parar nisso. Sim. Né? A gente precisa cada vez mais entrar nessa dependência de Deus. Né? O Rafa falou da questão das nossas vidas, do nosso trabalho. Não que você não tenha que trabalhar, pelo amor de Deus, nós precisamos de trabalho, né? Mas nós temos que entender também que quando nós nos achegamos diante de Deus, nós dependemos dele. Né? Deus, ele conduz, ele guia a sua vida.
Ele te leva à eternidade. Porque você depende dele, você não depende da sua força. Então, o Rafa tem um testemunho legal de uma ideia criativa que Deus liberou sobre a vida dele. Isso é o que é? É uma dependência de Deus. A gente entra no quarto, entra no secreto e a gente fala, Senhor, eu preciso de uma ideia criativa. Você que está aí na sua casa hoje, talvez esteja passando por um problema difícil, peça para Deus. Né? Esse conhecer é isso, você se aproximar. Às vezes a gente vai diante de Deus com um monte de problema, com um monte de dificuldade, mas às vezes Deus quer um relacionamento de pai e filho mesmo, de irmão, né? Jesus ali, né? Colocando, Senhor, me dá essa ideia criativa. Né? E pensando nisso, né, eu pude entender também que a maioria dos nossos problemas da nossa vida é por falta de conhecimento de Deus. Muitos dos nossos problemas são por causa da falta de conhecimento de quem Deus é, daquilo que Ele faz das nossas vidas, né? Então, Rafa, então você está me dizendo que a vida perfeita é aquela cujo conhecimento que a gente tem de Deus é perfeito? Então, é isso, isso que é a vida eterna, que a gente tem o pleno conhecimento de Deus, o perfeito conhecimento de Deus. Então, conhecer a Deus, conhecer a Jesus é vida. E deixar de conhecer a Deus é morte. É isso aí. Isso é muito forte. Isso é uma chavinha que a gente precisa virar. Mas não é que você deixa de existir, né? Então agora eu vou morrer literalmente. Não, mas você continua existindo eternamente sem vida. Nossa. Presta atenção se isso não é forte. Você vai continuar existindo eternamente sem vida. E eu vou ler um versículo muito forte para vocês. João 5, versículo 39, que diz assim, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Caramba. Forte, não é? Bem Corra forte. para Deus hoje, cara, para Jesus. O conhecimento de Jesus é o que vai te libertar. É o conhecimento dele que vai trazer toda a libertação que você precisa na sua vida. É isso mesmo. Não é? Conhecimento de quem Deus é e o conhecimento de quem Jesus vai libertar a sua vida. A gente precisa disso. A gente precisa conhecer isso dentro do coração mesmo. Precisa colocar isso, né? Desejar esse coração igual que Jesus tem, para a gente poder entender muitas coisas. Né? Não tem... Talvez se você pegar a história de Jó, você vai ver lá quantas coisas ele passou. Difíceis. Mas quando ele entende, quando ele vê, quando ele chega perto, esse é o ponto mesmo que a gente tem que entrar mesmo. De virar a chave de que a maior dificuldade da nossa vida vai ser nós estarmos afastados de Deus. Não tem outra coisa. A gente tem muitas revelações, Deus vai mostrar várias coisas para você na palavra, mas a maior dificuldade nossa é nos afastarmos do conhecimento de Deus. A gente fica muito limitado, cara. Muito. Isso limita muito a nossa vida. E por isso que eu digo para você que esse conhecimento tem trago muita libertação para minha vida, né? Porque se a gente entende que Jesus é Deus e toda a plenitude de Deus está em Jesus, a gente entende todos os atributos de Deus também. E tudo aquilo que é eternidade tá guardando pra gente. Que já não é algo tão guardado assim, sabe? Já é um segredo revelado através da vida de Jesus. Jesus veio e já deixou tudo bem claro. Sim, as pessoas ficam querendo esperar algo muito maior do que elas já têm, sabe? Tipo, falando, então elas justificam o fazer para receber de Deus, né? Eu vou receber uma recompensa no céu. Tá, você vai receber, mas o que você vai receber que Deus já não te deu através de Jesus? Se Deus é Jesus e Jesus é Deus e tudo que Deus é Jesus e tudo que Jesus é Deus.
Esse é o problema muitas vezes, de a gente mistificar aquilo que é conhecer a Jesus, não é? É verdade. Então eu acredito que você pode no seu dia a dia, né? Dia após dia, atitude após atitude, deixar Deus se revelar através da sua vida, né? E é algo que foi muito forte de eu pensar assim, né? Porque não é algo nem que está escrito na Bíblia, né? Mas você pensar que João 17, né? E João 16 é uma oração de Deus para Deus, cara. É Deus falando com Deus, né? Isso é muito forte, né? E eu acredito que esses grandes homens da Bíblia, Jó, Jacó, né, Abraão, talvez não tenham entendido isso de uma maneira explícita, porque Jesus não tinha se manifestado como se manifestou para nós, né? Sim. Mas eu acredito que no subconsciente deles, né, aquilo que Jesus era foi revelado para eles de alguma forma, né? Tipo, na vida de Abraão, através da graça, não é? Sim. Na vida de Jó, a misericórdia de Deus, né? Na vida de Isaías, a grandeza e quanto o reinado de Deus, né? A glória de Deus foi revelada, de Jesus, né? De Deus, nesses profetas, né? Então que você se deixe ser conhecido e conhecer a Ele, né? E por que a gente está falando tudo isso então? Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo 3,16, fala algumas coisas muito, muito legais também pra gente nesse contexto, né? Fala assim, ó: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Presta atenção, toda vez que vai falar disso, fala sobre o mistério, né? A gente leu Colossenses 1:27, fala esse mistério é grande, né? E vocês precisam entender. Olha só, Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Esse termo aqui, Deus foi manifestado, é o mesmo termo usado para falar de Deus, né, na Bíblia. O termo hebraico Elohim, né? Sim. Então, esse aqui é o mesmo de todos, né? Quando a gente vai falar de Jesus, às vezes fala Yeshua, né? Sim. Mas aqui a gente vê Elohim, né? E se a gente lê isso aqui, quem que ele está falando aqui, né? Ele foi manifestado em corpo. Quem que foi o Deus manifestado em corpo? Jesus. Justificado no Espírito. Jesus. Visto pelos anjos. Jesus. Pregado entre as nações. Jesus. Crido no mundo e recebido na glória. Glória a Deus. Purinho. Não é? Não é? Então, que esse mistério alcance seu coração hoje, que você possa receber isso com o coração aberto. A gente podia falar muito mais, e se você gostou desse tema, a gente tem muitas coisas legais para falar. Deixa isso. Né? Se você quiser que a gente volte com esse tema, a gente pode continuar falando. Gostoso falar de Jesus. Muito gostoso, e tem muitas coisas legais que às vezes as pessoas, né, a gente deixa passar. Como eu deixei passar isso, né? A gente acredita. Eu sempre acreditei que Jesus era Deus, né? Mas eu sempre via Jesus como homem, né? Mas entender isso é algo muito grandioso, que da maneira como Jesus andou nessa terra, sendo carne e sendo espírito, a gente pode também. É isso, né? aí. Muito top. Muito top. E é algo que Deus falou aqui comigo agora, né? Sobre o que o Rafa tá falando, e eu pego um pouco pra minha vida, que toda a dificuldade que você passa, por todos os momentos da sua vida, tudo que você passa hoje, ele vai ter sempre um fim para Deus. E qual é esse fim? Não é um fim, né? Na verdade é um começo para uma eternidade. Esse começo para a eternidade sempre vai te levar para um relacionamento com Ele. Glória a Deus. Né? Você vê se você olhar a Bíblia, você vai ver grandes homens que passaram por processos na sua vida. Mas qual era o intuito desses processos? Sempre um fim, um começo, estar se relacionando com Deus. Deus sempre nos quer perto, e Ele vai usar das suas maneiras para isso.
Né? Você tava falando agora e Deus foi colocando isso no meu coração, cara. É isso aí. Porque a eternidade, essas coisas que a gente passa é para uma eternidade, é para te levar para um lugar. E que isso alcance seu coração, para que você possa viver todos os dias. Todos os dias. Né? Não deixe a sua vida morrer, cara. Conheça Deus e conheça Jesus. Que esse é o princípio para a vida eterna. É isso aí. Que isso fique guardado no seu coração. Se você quiser, pega esses versículos. João, tem acho que João 8 também fala sobre isso. Colossenses 1, Colossenses 2, 1 Timóteo, 2 Coríntios 4. Versículo aí para você conhecer Jesus. Até Que você seja cheio disso. Amém? Amém. E é isso. E é isso. Receba agora no seu coração, em nome de Jesus. Nós abençoamos você. Amém. Vá em paz. Receba a grandiosa presença de Deus nessa sua semana e desfrute daquilo que Jesus é. Amém. Amém. É isso aí. É nóis. Tamo junto, rapaziada. É nóis. É nóis. Tamo junto. Fala Deus aí que eu abençoe. vou ter que ir lá desligar. Rafa vai desligar lá. Tchau, Deus abençoe gente. vocês, tamo junto. Semana abençoada. Final de semana abençoado. É nóis.